Gênese, no capítulo 14 sobre os fluidos, no item 13 diz: os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico são, propriamente falando, a atmosfera dos seres espirituais. É o elemento de onde retiram os materiais sobre os quais operam. É o meio onde se passam os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e ao ouvido do espírito, e que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis unicamente pela matéria tangível, onde se forma essa luz particular ao mundo espiritual, diferente da luz ordinária por suas causas e seus efeitos. É, enfim, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais. Não são os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a estes fluidos tal ou tal direção, aglomeram-nos, combinam ou dispersam, formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada, mudam-lhe as propriedades, como um químico muda a dos gases ou outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes essas transformações são o estado de uma intenção. Frequentemente, elas são o produto de um pensamento inconsciente. Basta o espírito pensar em uma coisa para que essa coisa se produza, como basta modular o ar para que este ar repercuta na atmosfera. Assim é que, por exemplo, um espírito se apresenta à visão de um encarnado dotado da visão psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo, à época em que se conheceram, tivesse tido várias encarnações depois. Apresenta-se com a roupa, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. Um decapitado se apresentará com a cabeça de menos. Não é para dizer que acha conservado essas aparências. Não, certamente. Como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem vesgo, nem decapitado. Mas o seu pensamento, reportando-se à época em que era assim, seu perispírito toma-lhe imediatamente as aparências, que deixa do mesmo modo, instantaneamente, desde que o pensamento cesse de agir. Depois foi uma vez negro e uma outra vez branco, apresentar-se-á como negro ou como branco, segundo aquela destas duas encarnações sob a qual for evocado e onde se reportará o seu pensamento. Por um efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidificamente os objetos de que tinha o hábito de se servir. Um avarento manejará o ouro, um militar terá suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e os seus bois, uma velha a roca de fiar. Estes objetos fluídicos são tão reais para o espírito que ele mesmo é fluídico quando estão no estado material para o homem vivo, mas pela razão que são criados pelo pensamento. A sua existência é tão fluídica quanto o pensamento. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este age sobre os fluidos como o som age sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, pois, com toda a verdade, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento, que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Há mais, o pensamento, criando imagens fluídicas, ele se reflete no envoltório perispiritual como num vidro. Aí toma um copo e se fotografa de alguma sorte. Se um homem, por exemplo, tem a ideia de matar um outro, por impassível que seja o seu corpo material, seu corpo fluídico é colocado em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as nuances. Ele executa fluidificamente o gesto, o ato que tem o desejo de cumprir. O pensamento cria a imagem da vítima,
e a cena inteira se desenha como um quadro, tal como está em seu espírito. É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler em outra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, ela pode pressentir o cumprimento do ato, que lhe será a sequência, mas não pode determinar o momento em que se cumprirá, nem precisar-lhe os detalhes, nem mesmo afirmar que ocorrerá, porque circunstâncias ulteriores podem modificar os planos detidos e mudar as disposições. Ela não pode ver o que não está ainda no pensamento. O que ela vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus propósitos, bons ou maus.